oceano é vasto e cheio de vida, sendo que nosso planeta é em sua maior parte composta por água. Podemos dizer tranquilamente que a água cobre até 71% da superfície da Terra, sendo que os oceanos são responsáveis por conter cerca de 96% desse total, e é de se admirar que os habitantes dele, no caso nós, conheçam o seu mar. E se eu te contar que nós conhecemos mais o universo do que as profundezas de nossos oceanos, você acreditaria? É por isso que no vídeo de hoje nós iremos conhecer um pouco das profundezas com 6 coisas bizarras encontradas no fundo do mar. Mas antes, já afunda o seu dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para ficar por dentro de todas as curiosidades do canal. Agora vamos para mais um vídeo singular. Criaturas abissais. Desde a antiguidade existem histórias sobre monstros imensos capazes de engolir navios inteiros. Com o advento da tecnologia, capaz tanto de preservar as criaturas bizarras que emergem das profundezas do oceano como também registrar imagens dela, os mitos deram lugar à ciência, mas nem tanto. Cientistas que exploram as profundezas do mar ainda se espantam ao ver, ao vivo e a cores, criaturas cujos registros datavam do início do século, e mesmo assim, muitas vezes exageradamente retratadas. Um bom exemplo é a lula do gênero Magnapina, que pode chegar até 8 metros e cujo primeiro registro que se tem notícia data de 1907. O primeiro animal adulto, porém, só foi filmado em setembro de 1988 pela tripulação do submersível Nautile, na costa norte do Brasil, a 4.735 metros de profundidade. Na maioria das vezes, os poucos espécimes foram encontrados nadando nas profundezas do Golfo do México e da costa da Austrália. O Saque-Acton, Yucateca Maya para Sistema de Cavernas Brancas, é um sistema de cavernas subaquáticas na península de Yucatán, no México, perto da vila de Tulum. Os moradores das redondezas sempre evitaram chegar perto do cenote, nome de poços profundos naturais comuns no país, resultado do colapso de camadas de calcário. O desmoronamento expõe lençóis de água que se ligam a cavernas marinhas. A má fama do lugar remonta aos antigos maias, e foi isso que chamou a atenção do arqueólogo Bradley Russell, da Universidade de Albany, que conduziu, em 2013, uma expedição às profundezas do poço. Antes que a equipe entrasse no cenote, um xamã conduziu uma cerimônia para acalmar o lendário guardião demônio do poço, uma enorme serpente emplumada. Ao mergulhar na caverna submarina, Russell encontrou o chão das 2 câmaras que compõem um sistema forrado de ossos humanos. Não se sabe quem eram as pessoas no fundo do poço ou como foram parar lá. O cenote, segundo Russell, é o único fora das muralhas da antiga cidade maia de Mayapán, a cerca de 40 quilômetros ao sul de Mérida, a capital do estado mexicano de Yucatán. O que podemos supor é que as pessoas dentro do poço sejam vítimas da peste. Ninguém iria querer os infectados por perto, ou beber da água desse poço, disse à época Russell. Os restos de uma supernova. Ao perfurar o fundo do Oceano Pacífico, um grupo de pesquisadores liderado pelo físico Peter Ludwig, da Universidade Técnica de Munique, encontrou os restos de uma supernova que explodiu há de 2,7 milhões de anos, depois de eles serem comidos por bactérias. Não foi uma estrela qualquer. Supernovas tipo II terminam sua vida com o colapso gravitacional de seu núcleo, explodindo violentamente e ejetando, entre outros elementos, ferro 60, um isótopo radioativo instável. Pois foi esse elemento que os pesquisadores encontraram em bactérias magnetotáticas fossilizadas. Esses pequeninos seres se orientam ao longo das linhas do campo magnético da Terra e, graças a estruturas especializadas chamadas de magnetossomos, conseguem formar e armazenar diminutos cristais magnéticos. Por causa deles, mesmo depois de mortas, elas ainda se comportam como minúsculas bússolas, e foi assim que foram encontradas no fundo do oceano. Depois que as bactérias morreram, o material orgânico de decompôs. Os cristais em seu interior, porém, foram preservados e detectados, milhões de anos depois, por um espectrômetro de massa, revelando átomos de ferro, 60 nas cadeias fossilizadas de magnetita produzidos pelas bactérias. Como a meia-vida do ferro, 60 é de apenas 2,6 milhões de anos. Depois de caírem sobre o planeta por 800 mil anos, os isótopos em terra e no mar há muito desapareceram, mas foram preservados nos estômagos bacterianos. Ruínas de 3.000 anos. Muitos dizem que as estruturas de Yonaguni, uma formação rochosa submersa na costa de Yonaguni, a mais meridional das ilhas Ryukyu, no Japão,
são de origem natural, outros, vestígios de uma civilização desaparecida há 10.000 anos. O geólogo marinho Masaaki Kimura diz ter identificado vestígios de uma cidade submersa, com um zigurate, estradas, monumentos e um estádio. O conjunto seria o que restou de Yamatai, um reinado da antiguidade japonesa cuja localização é incerta e centro de controvérsia entre historiadores. Por outro lado, arqueólogos acreditam que a origem das estruturas seja natural. Outras formações rochosas na ilha de Yonaguni também têm a mesma disposição em degraus. Segundo os geólogos, como a região é propensa a terremotos, estes podem fraturar as rochas regularmente. Essa hipótese é refutada pelo grupo que defende a origem artificial. Segundo eles, não há blocos soltos nas áreas planas da formação, o que é explicado pelos defensores da origem natural. Fortes correntes marinhas seriam responsáveis por limpar o terreno em volta da estrutura. Uma das coisas mais sinistras e curiosas é que no fundo do Mar Negro corre um imenso rio que, se estivesse em terra, seria o sexto maior do planeta, com 1 quilômetro de largura e até 35 metros de profundidade, e mais cachoeiras e redemoinhos ao longo de seu leito. Ele é formado pela água salgada que verte do Mediterrâneo para o Mar Negro, onde a água tem um teor de sal menor. Até agora, é o maior rio submarino ativo identificado. A água salgada, com uma grande quantidade de sulfeto de hidrogênio, se separa da água doce acima. O resultado é um rio como os da superfície, inclusive com árvores caídas e folhas em suas margens. Em 2001, uma empresa chamada Advanced Digital Communications, ADC, descobriu uma cidade subaquática que cobre aproximadamente 2 km² no fundo do oceano. As estruturas foram encontradas a cerca de 750 metros abaixo da superfície e acredita-se terem cerca de 50.000 anos de idade. Para um exame mais detalhado, a equipe enviou um robô visual subaquático que regravou as imagens das estruturas em melhor resolução e clareza. As novas imagens determinavam formações ligeiramente piramidais enquanto outras eram circulares, feitas de maciças pedras lisas que se assemelhavam ao granito trabalhado. O tamanho das pirâmides mede aproximadamente 8 pés por 10 pés de altura e largura. Algumas pedras foram empilhadas umas sobre outras, enquanto outras não e a uma distância muito maior. Foi surpreendente para os pesquisadores ver que pedras que se assemelhavam a um complexo urbano podiam ser afundadas tão profundo ao mar. Como uma enorme quantidade de pedras foi transferida para o fundo do mar era um mistério que ninguém resolveria. Também acredita-se que foram feitas pelo homem, o que, se for o caso, as tornariam algumas das estruturas mais tecnologicamente avançadas do planeta naquele momento. Quantas coisas misteriosas devem existir nas profundezas do mar? O que você acha? Deixa nos comentários. E se você assistiu até aqui, muito obrigado! Antes de ir embora, confere o seu like, sua inscrição e o sininho. Pois só assim você vai estar mergulhando nos mais profundos mistérios e curiosidades do mundo. Te vejo no próximo vídeo singular.